Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana e vamos iniciar agora nosso 28º estudo do Evangelho segundo São João. No nosso estudo anterior, nós paramos quando estávamos vendo a missão do Consolador, registrado no capítulo 16. Nós lemos até o versículo 14, estudamos até o versículo 14, e hoje nós vamos começar pelo versículo 15. Mais uma vez peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo as leituras que vou fazer e também não deixe de verificar todas as leituras que estarão indicadas nesse estudo. São muito importantes para a sua intenção de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Leiamos João capítulo 16, verso 14. Quando vamos começar o nosso estudo. Diz a palavra: Ele me glorificará, porque há de receber que é meu, e nulo há de anunciar. Ele me glorificará. Desde o plano da redenção, está centrado em Cristo. Este é o tema sobre o qual o Espírito concentrará o seu ensino, conforme você pode confirmar, lendo João capítulo 15, versículo 26. Vamos ver o versículo 15? Diz a palavra: Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Mateus capítulo 11, versículo 27, diz que tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. Jesus aqui faz uma extraordinária reivindicação. Ele reivindica que a soberana disposição de Deus de todas as coisas foi entregue a ele. Como em Daniel capítulo 7, o Filho do Homem recebeu todo o poder e domínio. Ele afirma que só o Pai conhece o Filho e que só o Filho conhece o Pai. O conhecimento de Jesus é igual ao do Pai e a sua filiação é ímpar. Ele afirma que a sua soberania se estende à própria decisão de determinar quem conhecerá o Pai. Vamos continuar lendo agora versículo 16. João capítulo 16, versículo 16 também. O texto diz: Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Um pouco. A primeira expressão aqui refere-se indubitavelmente à crucificação, que tiraria Jesus dentre eles. E a segunda expressão pode referir-se à ressurreição, a vinda do Espírito ou ainda a segunda vinda de Cristo. A ressurreição se adapta melhor ao tempo imediato da profecia e a segunda vinda ajusta-se melhor ao pleno escopo da alegria referida. Vejamos agora o versículo 17. João 16, 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem ser isso que nos diz, um pouco, e não mais me vereis? E outra vez um pouco, e ver-me-eis? E vou para o Pai? Vou para o Pai. Os discípulos ligaram aquilo que Jesus disse no versículo 10, que você pode confirmar lendo novamente daqui a pouco, com a afirmação desse versículo 16 que nós vimos agora anteriormente. Isso tornou mais difícil entender o sentido pretendido por Cristo, visto que uma afirmação se refere à ascensão e a outra se refere à crucificação. Leiamos
agora dos versículos 19 até o 22. Versículos 19 até o 22. Diz a palavra: Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Versículo 22, mas outra vez vos verei. Veja sobre esse assunto no versículo 16 que nós acabamos de ver, que já falamos sobre ele. Ainda no versículo 22, aparece a expressão, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. As bênçãos da redenção por Deus não podem ser canceladas por nenhum poder humano ou satânico. O gracioso propósito de Deus assegura a continuação da alegria da salvação. E já neste mundo, conforme você pode ver, João, capítulo 10, versículos 28, e Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver agora versículos 23. Uma correção, nós deixamos de ler o versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco, e não me vereis? E outra vez um pouco, e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Versículo 22. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Foi o que nós vemos agora há pouco. E quando vimos que ninguém pode tirar a nossa alegria da salvação. Somente o próprio homem, no seu livre-arbítrio, poderá negar isso e poderá deixar de ter essa alegria. Nem profundeza, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Leamos o versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Perguntareis, e se pedirdes, diz a expressão ou versículo que nós demos. Depois da ascensão, os discípulos receberão a verdade revelada através do Espírito Santo. As orações serão dirigidas principalmente ao Pai, em nome de Cristo, num espírito de completo acordo com a vontade e propósitos de Cristo. Confira isso lendo Lucas, capítulo 11, versículo 2, onde Jesus ensina os discípulos a orarem. Vamos passar agora para o versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Suas orações, quando ele diz até agora,
eram demasiadamente tímidas à luz da salvação que eles iam logo conhecer. Vamos ver agora, continuando esse nosso estudo, ler os versículos 25 e 26. São palavras de despedidas de Cristo. Preste atenção. Essas coisas, diz o versículo 25, vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não mais falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Versículo 26. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Versículo 26. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Aqui, Jesus não está dizendo que cessará de orar e de interceder por eles. De acordo com o que nós podemos confirmar, em Romanos capítulo 8, versículo 34, carta aos Hebreus capítulo 7, versículo 25, e ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Ele está dizendo que os discípulos terão alcançado uma certa maturidade na oração, de modo que ele não necessitará de orar em lugar deles. Eles saberão orar como nós sabemos agora orar pela oração que Jesus nos ensinou. Leiamos agora o versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O próprio Pai vos ama. Nesse versículo, aparecem as três pessoas da Trindade que estão unidas em seu amor pelos crentes. Conforme você pode confirmar, João capítulo 3, versículo 16. Um texto conhecidíssimo de todos aqueles que leem a Bíblia. Os crentes respondem com fé e amor às três pessoas da Trindade, não somente a Deus, não somente ao Filho e não somente ao Espírito Santo, mas à Trindade. Leiamos agora João capítulo 16, versículo 30. Vamos ver o que nos fala. Ou melhor, nós vamos continuar lendo, nós paramos no versículo 27, vamos continuar lendo agora do versículo 28 até o 30. Diz a palavra, João, capítulo 16, de 28 a 30. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Olha que conclusão chegaram os discípulos de Jesus Cristo após todo esse tempo de convivência com ele. Sabe todas as coisas. Só Deus é onisciente. Os discípulos reconhecem aqui a origem e a divindade de Cristo. Leiamos versículo 31 e 32 para nossa edificação. João 16, 31 e 32. Acompanhe. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que, versículo 32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que declaração de Jesus Cristo, já ciente daquilo que haveria de acontecer e do que lhe iria passar.
não estou só. Na maior parte dos seus sofrimentos, Cristo não estava sozinho. Mas o seu clamor de dor, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Registrada em Mateus capítulo 27, no versículo 46, e Marcos capítulo 15, versículo 34, torna claro que Jesus suportou uma real separação do Pai. Esse foi o clímax daquilo que ele suportou como portador do nosso pecado. Aqueles minutos, aquele tempo onde Jesus Cristo reconhece que está desamparado, porque representa todo o suporte dos pecados da humanidade. Versículo 33. Vamos ver o que nos diz agora João 33. João 16, versículo 33. Essas palavras vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo 33, muito citado também, contém uma palavra: tenhais paz. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala sobre a paz com Deus. O fato de que recebemos agora a reconciliação, registrada em Romanos capítulo 5, versículo 11, subentende que já desfrutamos da paz com Deus. Uma vez estabelecida essa paz, agora temos acesso à presença de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar lendo o versículo 1 do capítulo 17. Vamos começar esse capítulo. Mais uma vez peço a sua atenção e acompanhamento na leitura. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Chama-nos a atenção aí essa palavra, Jesus dirigindo-se a Deus como Pai. Essa palavra ocorre mais de uma centena de vezes no Evangelho de João. Essa intimidade de Jesus com Deus, chamando-o de Pai. Na oração do capítulo 17, ela é encontrada 6 vezes, nesse capítulo que iniciamos agora. Ainda nesse versículo 1 também, diz: é chegada a hora. Jesus estava plenamente consciente do que estava para acontecer. Por mais que nós não entendamos, para Jesus Cristo, nada era surpresa. Ele conhecia, ele era onisciente como Deus e podia saber do plano que Deus tinha para a sua própria vida, para a salvação da humanidade. Ainda nesse versículo 1 que nós lemos, rico em expressões, aparece também a expressão: glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A perfeita vida do Filho, em sua encarnação, dá glória à divindade. O Filho é glorificado em sua crucificação, sua ressurreição e entronizamento à mão direita de Deus. Esses eventos são vistos como uma unidade composta neste Evangelho de João. Leia João, capítulo 12, versículo 23, e João, capítulo 13, versículo 31.
Passemos agora para o versículo 2 do capítulo 17. Diz a palavra: assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Lhe conferiste. Esse verbo aqui é usado 16 vezes nesta oração. No grego, que como foi escrito no Novo Testamento. Em português, conceder e conferir aparecem como sinônimo do verbo dar. Ainda nesse versículo 2, mais uma expressão nos chama a atenção. A todos o que lhe deste. Nesta expressão, dá-se ênfase à escolha soberana de Deus. É Deus quem dá. Vejamos agora versículo 3, continuando o nosso estudo nesse momento. Vamos lá? João 17, versículo 3, para encerrar o nosso estudo hoje. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguma guarda, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Desculpa, li o capítulo errado. Vamos ver de novo? João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam a ti. A vida consiste na comunhão com Deus, que, como disse Agostinho, nos criou para Ele mesmo, de modo que nossas almas não descansam, até que descansem nele. Conhecimento aqui, como frequentemente nas Escrituras, significa mais do que percepção intelectual. Envolve afeição e compromisso também. Ao colocar-se junto ao Pai, como fonte da vida eterna, Cristo afirma a sua própria divindade. Vamos encerrar aqui. Voltaremos na próxima semana com a nossa 29º estudo, melhor dizendo. Mais uma vez eu conclamo a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você quer que eles tenham também um contato mais profundo com a palavra de Deus. Fique então com Deus. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe você, sua família e todos os seus queridos. Até lá.